Se eu te perguntar agora, por que você está ansioso ou ansiosa? Provavelmente você vai me responder: é por conta do meu trabalho, é por conta das minhas questões financeiras, é o meu relacionamento que não anda muito legal, eu queria estar fazendo alguma coisa e não estou conseguindo, isso está me gerando ansiedade. E sim, realmente tudo isso gera ansiedade. Mas vamos clarear um pouco isso para a gente organizar um pouco as ideias e tentar encontrar possíveis caminhos para amenizar isso. Você provavelmente tem ansiedade por um desses 4 motivos. Primeiro, você está tentando controlar o que vai acontecer no futuro. Segundo, você está tentando resolver alguma coisa e não está conseguindo. Terceiro, você está evitando olhar para algum conteúdo emocional que tem dentro de você. E quarto, você já criou uma identidade emocional. Eu vou falar sobre cada um desses motivos. Primeiro, se você está num padrão de ansiedade por estar tentando controlar o futuro, muito provavelmente você já viu que isso não dá certo. Quantas vezes você já vivenciou essa situação? Criou uma série de expectativas, ficou pensando em como iria ser quando chegasse aquele momento que você tanto esperou, se iria dar certo, se ia ser bom, e você ficou sem dormir, sem comer às vezes, e quando chegou no dia, você percebeu que tinha gerado muito mais ansiedade por conta da sua expectativa do que precisava. Ou seja, foi muito mais leve do que você imaginava que seria, e nesse período que você esperou por esse dia, você quase ficou doente porque vivia 24 horas nessa ansiedade excessiva. E a dica aqui é o seguinte: quando vier essa ansiedade para eventos futuros, não precisa lutar contra ela. Apenas coloque essa energia em algum lugar. Se isso que for acontecer lá no futuro requer que você se prepare, requer que você organize algumas coisas, depende de você de alguma forma, então coloque a sua energia, coloque essa energia da ansiedade nisso. Quanto mais você se preparar, quanto mais você se organizar, mais essa ansiedade vai diminuindo. E você pode também gastar essa energia em atividades físicas ou outras atividades. E se isso que vai acontecer lá no futuro não depende de você, então não há o que ser feito. Não há por que você se preocupar. Simplesmente busque formas de gastar essa energia de ansiedade. Exercícios físicos, exercícios de respiração, meditações, tentar se manter em atividades no presente ou algo do tipo. Segundo motivo, você está tentando resolver algo e não está conseguindo. Bom, aqui entra o paradoxo da preocupação e da ansiedade. Quanto mais nós ficamos preocupados ou ansiosos por um problema que nós temos que resolver, menos nós conseguimos resolver esse problema. Temos uma falsa ideia de que a preocupação vai trazer uma solução. E isso nunca acontece. Quando o nosso cérebro está ansioso, ele está tentando prever ameaças e o que vai fazer em relação a essas ameaças. Não sobram recursos neurais para fazer novas conexões. E novas conexões seriam os insights, as soluções criativas que você precisa para resolver esse problema. Isso já é comprovado. Em estados de estresse, preocupação, ansiedade, nós reduzimos a nossa flexibilidade cognitiva. É como se fechássemos as portas para soluções aparecerem. Padrões de ansiedade crônica, estresse, ruminações, preocupações, tudo isso faz parte do modo de sobrevivência. Insights e soluções criativas acontecem em um outro modo de funcionamento. Quando estamos mais relaxados, devaneando, às vezes não pensando em nada em específico, simplesmente deixando a mente fluir, com pensamentos mais exploratórios do que rígidos. Então, esses dois modos de funcionamento são incompatíveis. Dicas para sair desse estado de alerta, ou ameaça, e entrar num estado de mais fluxo, de mais criatividade, de mais insight, de maior abertura. Pratique a autoobservação, que tem a ver com interocepção. Pare em alguns momentos do dia e apenas se observe. Observe seu corpo. Como estão seus batimentos cardíacos, como está a sua respiração, as suas tensões, tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa, como que está a sua temperatura, como que estão as suas emoções, o que você está sentindo nesse momento. Você sente algum tipo de angústia? Em qual parte do seu corpo você sente isso exatamente? Isso vai trazer a sua consciência para o presente. E pratique essa observação em tudo que você for fazer. É a famosa mindfulness. Se você está escrevendo, preste atenção na sua mão segurando na caneta ou digitando. Se você está
tomando banho, preste atenção na água caindo. Se você está caminhando, preste atenção nas suas pernas se movimentando, no que está ao seu redor. Sempre no momento presente. Outra dica: escreva, externalize o que você sente através da escrita. Coloque tudo para fora no papel, como se fosse um desabafo. Estudos demonstram que escrever ativa o córtex e reduz a atividade da amígdala, que fica superativa em padrões de ansiedade. Muitas vezes na escrita você tem alguns insights, você consegue organizar suas ideias, às vezes só de visualizar o que está acontecendo com você no papel, ou mesmo na tela de um computador, já faz com que você se sinta melhor. Você percebe que talvez não era algo tão grande assim quanto você estava pensando. É um exercício terapêutico. Outra dica: pegue alguns momentos do seu dia, 5 a 10 minutos, para você não fazer absolutamente nada. Não é para mexer no celular. É simplesmente para deixar sua mente devagar. É você ficar viajando por alguns minutos. É o famoso vou sentar aqui ou deitar aqui e só relaxar por alguns minutos. A gente costuma falar do tédio como se fosse algo extremamente negativo. E o tédio é um estado neural muito valioso se for bem aproveitado. Nesse estado, nós fazemos conexões criativas, processamos emoções e consolidamos memórias. Então, o tédio é sim necessário para o nosso cérebro. E a última dica é: faça atividades físicas e ao mesmo tempo que você exercita seu corpo, deixe a sua mente livre. Assim você já vai estar gastando essa energia da ansiedade com exercício físico e deixando a sua mente aberta para insights. Terceiro motivo: você está num padrão de ansiedade porque está evitando olhar para alguma questão dentro de você, algum conteúdo emocional que está aí reprimido, e a ansiedade acaba sendo uma cortina de fumaça, uma maquiagem, um mecanismo de defesa para te proteger da dor que é olhar para essas questões. Bom, nesse caso é muito interessante que você procure uma ajuda terapêutica para entender o que está acontecendo aí dentro de você e principalmente para conseguir olhar para isso e superar isso. Quando você olha para esses conteúdos emocionais, quando você se liberta disso, automaticamente você começa a se sentir mais leve e a ansiedade vai ficando cada vez mais pontual e não constante, o que é extremamente natural. E quarto motivo: a ansiedade já se tornou a sua identidade emocional. E aí já nem importa mais onde isso começou, se foi por um trauma ou se foi por uma fase difícil, se foi por um desequilíbrio fisiológico. O fato é que isso foi repetido tantas vezes que seu corpo e seu cérebro ficaram viciados em se manter nesse estado, em viver em modo de alerta. E quando você tenta relaxar, vem um desconforto, talvez um sentimento de culpa ou algo do tipo. Porque estar nesse estado de alerta te mantém ilusoriamente no controle, mesmo quando não tem motivo nenhum, quando não tem perigo nenhum. O seu sistema nervoso ainda não entendeu que não precisa mais estar no controle, que não existe mais ameaça nenhuma, se é que algum dia existiu. E é como se ele sempre estivesse se preparando para o pior, sempre ligado, sempre se antecipando, e a sensação é de que se não tiver dessa forma, você corre perigo. E a dica aqui é: primeiro, tomar consciência desse padrão. Tomar consciência que você criou uma identidade emocional baseada na ansiedade, no medo, na sensação de perigo e ameaça. E aos poucos fazendo um trabalho de ir soltando isso, de ir colocando cada vez mais consciência, de ir se conhecendo cada vez mais. E pode ser também que você tenha emoções mal processadas que tem a ver com o terceiro motivo. E aí esses conteúdos emocionais têm que ser vistos também. E para isso pode ser que você precise de ajuda profissional, ou pode ser que quando você coloque consciência nisso e perceba que estava vivendo nesse padrão porque já tinha se acostumado com ele e não necessariamente porque ele corresponde à sua realidade atual, pode ser que você comece a se desprender desse padrão, a não se identificar mais com esse padrão. Bom, é claro que ansiedade é um assunto muito amplo e em um vídeo só não dá para falar tudo sobre isso, mas eu acho que o que eu falei nesse vídeo vai ajudar algumas pessoas, vai acender a luzinha aí de muita gente, e eu espero que alguma dica que eu tenha dado aqui nesse vídeo sirva para você começar a fazer alguma mudança, algum movimento diferente em relação a isso. Vou fazer outros vídeos em relação a esse assunto. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo para dizer o que você achou. Te vejo nos próximos vídeos.